Boa tarde, professores da banca. Meu nome é Valéria Lopes de Oliveira, sou aluna do último semestre do curso de Direito e estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Tive como orientadora online a professora Ana Letícia Hertal. O presente trabalho tem como tema o Instituto da Multiparentalidade e seus fundamentos jurídicos acerca da filiação socioafetiva. A problemática se deu a partir da seguinte premissa: como os juristas estão analisando as inovações criadas no direito de família para regulamentar a filiação socioafetiva? A metodologia utilizada foi feita através de meios bibliográficos, trazendo doutrinadores como Rove Madaleno, Anderson Scheiber, Paulo Lobo, entre outros da área do direito civil, sites jurídicos e, na parte documental, leis e jurisprudência, tendo como objetivo geral de investigar como a filiação socioafetiva está sendo regulamentada pelo ordenamento jurídico brasileiro e se tal fundamento jurídico está sendo eficaz. Foi imprescindível seguir alguns parâmetros baseando-se através dos doutrinadores, para se obter um melhor entendimento acerca deste trabalho. A escolha do tema se deu em virtude de tratar de um assunto atual e polêmico, onde foi observado que a sociedade ainda pouco sabe sobre o assunto, embora que na área jurídica já vem sendo acompanhado já há alguns anos. Nesse sentido, a necessidade de se explicar melhor sobre o assunto proposto, o qual desperta curiosidade em sua formação jurídica. O trabalho está dividido em seções. Na primeira seção, o trabalho apresenta a evolução do termo família no ordenamento jurídico brasileiro, bem como os principais tipos de famílias existentes do Brasil. A primeira legislação que retratou sobre a família foi o Código de 1916. Mais à frente, a Constituição Federal de 88, em seu artigo 226, parágrafo 4º, chegando ao Código Civil de 2002, em seu artigo 1511. Dando sequência ao trabalho, apresentou os principais tipos de família, sendo a monoparental, matrimonial, anaparental, homoafetiva e a reconstituída ou pluriparental. Foram ainda apresentados os tipos de filiação, a biológica e a socioafetiva. Sobre os filhos biológicos, Anderson Scheiber declara que ela consiste na relação de parentesco que se estabelece entre pais e filhos. Conforme o doutrinador Cassetari, a parentalidade socioafetiva pode ser confirmada pelo vínculo de parentesco civil entre pessoas que não são biologicamente vinculados, mas que vivem como se fossem parentes, em decorrência do forte vínculo afetivo entre elas. Já na segunda seção, o trabalho apresenta os princípios norteadores da multiparentalidade acerca da filiação socioafetiva. O princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os filhos, da afetividade, da pluralidade das entidades familiares e o do melhor interesse da criança e do adolescente, podendo destacar os princípios da igualdade entre os filhos e do melhor interesse da criança e do adolescente, onde o autor Tartucci explica que, juridicamente, todos os filhos são iguais perante a lei, havidos ou não durante o casamento. Essa igualdade abrange os filhos adotivos, os filhos socioafetivos e os havidos por inseminação artificial heteróloga. Sob o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, pode-se citar o artigo 3º do próprio ECA, prevendo que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes por lei ou por oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Na última seção, o trabalho retrata sobre o Instituto da Multiparentalidade e seus fundamentos jurídicos. Sobre o conceito de multiparentalidade, os autores Pablo Stolz Gagliano e Pamplona Filho discursam sobre essa questão afirmando que vem a lume o tema da multiparentalidade, qual seja, uma situação em que o indivíduo tem mais de um pai ou mais de uma mãe, simultaneamente, produzindo efeitos jurídicos em relação a todos eles. Entre as legislações que regem a multiparentalidade, pode-se citar o Código Civil de 2002, artigo 1593. Deve-se lembrar ainda da Lei nº 11.924, de 2009, que dispõe sobre o registro da dupla maternidade ou paternidade, criada para que o enteado ou enteada fosse autorizado a adotar o nome da família do padrasto ou da madrasta.
Foi criada também a Resolução número 175, de 14 de maio de 2013, do CNJ, até o surgimento do provimento número 63, de 14 de novembro de 2017. Nesse sentido, vale mencionar o artigo 127 da Constituição Federal de 1988, que dispõe que o Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. E pelo fato do provimento número 63 do CNJ não trazer a previsão da participação do Ministério Público, o mesmo foi alvo de discussão, pois a multiparentalidade trata de crianças e adolescentes, e por esse motivo é importante uma maior segurança do interesse do menor. O mesmo foi criado em 2017 pelo CNJ, com novas regras para emitir certidão de nascimento, com o procedimento de registro extrajudicial da filiação socioafetiva para maiores de 12 anos, facilitando assim a multiparentalidade. Ricardo Caldeirão, vice-presidente da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, destacou na época que o provimento surgiu como um avanço. Já Oliveira criticou o provimento explicando que, além disso, os filhos maiores de 12 anos deveriam expressar seu consentimento, artigo 11, parágrafo 4º, o que, por óbvio, indicava que os menores de 12 anos também poderiam se submeter ao reconhecimento extrajudicial, sendo desnecessário seu consentimento. Por haver tantas brechas no provimento número 63, foi necessário uma reparação em seus artigos, não excluindo de forma definitiva, mas com a realização de algumas alterações pertinentes em seu texto. Nesse sentido, em 2019, a Corregedoria Geral de Justiça do CNJ editou o provimento 83, que alterou o provimento 63, referente ao reconhecimento extrajudicial da parentalidade socioafetiva, trazendo novas diretrizes para a multiparentalidade no registro civil. O autor Tartucci citou a alteração do artigo 10 do provimento 63, que passou a ter a seguinte redação: o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Eis aqui uma das principais modificações a ser destacada, pois a regra anterior não limitava o reconhecimento extrajudicial quanto ao critério etário, atingindo apenas os adolescentes, assim definidos pelo artigo 1º da Lei 8.069, de 1990, como as pessoas com idade entre 12 e 18 anos e adultos. Para Oliveira, atendidos os requisitos necessários, o registrador, em vez de deferir o pedido como anteriormente achava-se regulamentado, deverá encaminhar o expediente ao Ministério Público para parecer. Artigo 11, parágrafo 9º. Se o parecer do Ministério Público for favorável, o registrador realizará o registro da filiação socioafetiva, inciso 1, do referido parágrafo 9º. Se for desfavorável, o registrador não procederá o registro e arquivará o expediente, comunicando ao requerente, inciso 2. E, caso de dúvida, encaminhará o expediente ao juiz corregedor, inciso 3. Essa colocação conduz ao entendimento que o Ministério Público visa conferir a normalidade na realização do procedimento, produzindo sua avaliação que determina se o registro será ou não realizado, pois depende do seu parecer. Bem como, se existindo alguma desconformidade com as regras, o caso será avaliado pelo Judiciário. Os doutrinadores Cristiano e Nelson possuem o entendimento que nota-se a advertência do dispositivo, afirmando que o parquete deve ser ouvido mesmo quando se tratar de mera homologação de acordos envolvendo interesse de incapaz, inclusive anteriormente à chancela judicial. Ainda nessa linha de raciocínio, o menor precisa ter os seus interesses protegidos, e essa é a função do Ministério Público. E permitir essa intervenção, através do provimento número 83, trouxe alterações positivas, permitindo a multiparentalidade. Tartucci completa afirmando que, além dessa alteração do caput, o artigo 10 recebeu uma linha A, outra novidade, passando a estabelecer critérios para a configuração da parentalidade socioafetiva, que deve ser estável e exteriorizada socialmente.
Nesse sentido, o provimento número 83 veio corrigindo o de número 63, o qual estabeleceu normas que adequassem à multiparentalidade, pois como as desconformidades do provimento 63 ocasionou que várias crianças de até 11 anos de idade fossem submetidas a registro por pais socioafetivos sem passar pela avaliação do Ministério Público. O mesmo foi perfeitamente corrigido com o que seria prudente para esse procedimento. Os efeitos positivos foram que o provimento 63 e 83 do CNJ excluem de vez as burocracias que estavam sendo levadas ao judiciário e que, na maioria das vezes, estavam sendo resolvidas de forma extrajudicial, pois a multiparentalidade beneficia principalmente as crianças e adolescentes. Diante do que foi visto, conclui-se que tais provimentos vieram para facilitar a formação de famílias socioafetivas que muitas vezes precisavam utilizar o judiciário para sua concretização. Percebe-se que foi um avanço no direito de família e para a própria sociedade que vem se modificando a todo momento. Aqui encerro a minha apresentação e agradeço a disponibilidade da banca.